Você sabe o que acontece em um município se nos últimos 6 meses do mandato do prefeito, o atual vice-prefeito for obrigado, por uma questão involuntária, a exercer o mandato de prefeito? Esse indivíduo, que é vice-prefeito e vai substituir o prefeito no final do mandato, poderá ser lançado como candidato nas próximas eleições ao cargo de chefe do Poder Executivo, candidato ao novo prefeito do município, e, caso seja eleito, poderá disputar a reeleição, ou seja, ter 2 mandatos consecutivos como prefeito municipal? Eu vou te explicar isso no podcast Grifon dessa semana. O artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, traz uma regra muito importante e que interessa a todos os chefes do Poder Executivo do Brasil e quem exerce o mandato de vice-prefeito, de vice-governador ou de vice-presidente da República. De acordo com o texto constitucional, o artigo 14, parágrafo 5º, no Poder Executivo, quem ocupa a chefia do Poder Executivo pode apenas ter 2 mandatos consecutivos, ou seja, uma única reeleição. Não existe a possibilidade de reeleições sucessivas no Poder Executivo. É uma única reeleição ou 2 mandatos consecutivos. Uma análise da literalidade do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal traz a impressão de que quem ocupa o mandato de vice-prefeito no município, vice-governador no estado no DF ou vice-presidente da República na União, estaria também incluído nessa proibição de reeleições sucessivas se nos últimos 6 meses do atual mandato, quando atuava como vice-prefeito, por exemplo, no município, exercesse a chefia do Poder Executivo. A situação que se tinha antes da decisão do Supremo que eu vou comentar agora era a seguinte: em um município, o prefeito ia terminar o mandato e iria apoiar o seu atual vice-prefeito para que esse vice-prefeito tornasse o novo chefe do Poder Executivo local, caso eleito. Porém, nos últimos 6 meses desse atual mandato, o prefeito, por uma razão qualquer, se ausentava do município, o atual vice-prefeito ocupava interinamente a chefia do Poder Executivo, e aí ele estaria impedido de ter 2 mandatos próprios, porque contaria esse período de substituição como um mandato, ainda que fosse um período curto de substituição, de 30 dias, 20 dias, que seja. Então, caso o atual vice-prefeito, ao concorrer nas eleições próximas, fosse eleito, poderia ter apenas mais um mandato de 4 anos, estaria proibido de concorrer futuramente à reeleição e ter 2 mandatos consecutivos, ou seja, exercer a chefia do Poder Executivo local por 8 anos consecutivos, porque ele teria já tido um mandato curto ao substituir o prefeito atual. O Supremo Tribunal Federal, agora, recentemente, analisou o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal e estabeleceu que, na hipótese do vice-prefeito exercer interinamente, na condição de substituto do prefeito, o mandato de chefe do Poder Executivo, por uma razão involuntária, contra a vontade dele, ou seja, por determinação judicial, se houver um caso de força maior, não haverá a proibição desse vice-prefeito, se eleito prefeito, exercer 2 mandatos consecutivos próprios, inteiros, como chefe do Poder Executivo local. O caso analisado envolvia um município do interior da Paraíba, em que o vice-prefeito foi obrigado a exercer o mandato do prefeito local por uma determinação judicial que afastou o prefeito. Depois, esse vice-prefeito foi eleito prefeito e exerceu 4 anos de mandato. E o Supremo entendeu que ele pode agora concorrer novamente para as eleições municipais e ter mais 4 anos, completando 8 anos de mandatos consecutivos, 2 mandatos, portanto, na figura de chefe do Poder Executivo local, porque aquele período inicial em que ele substituiu o chefe do Poder Executivo foi uma substituição involuntária, foi uma ordem judicial. O então vice-prefeito à época e o atual prefeito no momento não tinha escolha, tinha que cumprir a ordem judicial. Portanto, os vice-prefeitos que, ao final do mandato de vice-prefeito, são obrigados, por razões involuntárias, a exercer a chefia do Poder Executivo, para que o município não fique sem chefe do Poder Executivo, e, caso concorra sucessivamente ao mandato de prefeito,
se for eleito, terão, sim, possibilidade de ter 2 mandatos próprios na chefia do Poder Executivo. Poderão ocupar o cargo de prefeito por 8 anos, já que será admitida a reeleição, desde que fique configurado que o vice-prefeito ocupou interinamente na condição de vice-prefeito a chefia do Poder Executivo, enquanto era vice-prefeito, de forma involuntária, para cumprir ordem judicial. Os ministros até colocaram parâmetros, né, que era preciso analisar um prazo razoável. Alguns sugeriram o prazo de 15 dias, outros sugeriram o prazo de 60 dias. Teve quem falou, olha, enquanto durar a decisão judicial que determina que o vice-prefeito ocupe interinamente a chefia do Poder Executivo. Deixa muito claro que caberá ao órgão competente da Justiça Eleitoral, ao admitir, né, o registro de candidatura, verificar se o indivíduo se enquadra nessa hipótese em que está exercendo o primeiro mandato de prefeito, no atual momento, quer concorrer à reeleição para esse mandato e que antes foi obrigado, enquanto era vice-prefeito, de forma involuntária, contra a sua vontade, a exercer a chefia do Poder Executivo por uma razão que tem fundamento jurídico, está ligado à proteção do interesse público. O que, portanto, exigirá por parte da Justiça Eleitoral consciência e uma análise detida dos motivos que levaram o atual mandatário de chefe do Poder Executivo, quando no passado era vice-prefeito, a exercer interinamente a chefia do Poder Executivo, como um fator preponderante para decidir se ele pode ou não pode, agora, ter 2 mandatos consecutivos de prefeito, já que o período anterior em que exerceu interinamente a chefia do Poder Executivo foi alheio à sua vontade. Portanto, o Supremo tem um novo entendimento acerca da extensão do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, que, em tese, não constitui uma proibição absoluta para o vice-prefeito, que ao final do mandato de vice-prefeito ocupou interinamente a chefia do Poder Executivo local, a condição de prefeito, caso eleito prefeito, tenha 2 mandatos próprios na frente do Poder Executivo. Para que isso aconteça, é preciso que fique muito claro, nas circunstâncias do caso concreto, que houve uma razão involuntária que determinou a esse indivíduo, enquanto vice-prefeito, substituir o prefeito à época à frente do Poder Executivo. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Lembro que os podcasts da Grifon são publicações semanais, com conteúdo atualizadíssimo. Eu estou comentando aqui uma decisão recentíssima do Supremo Tribunal Federal, que foi sugestão do nosso público, dos nossos ouvintes aqui no podcast. Então, você pode entrar em contato com sugerir um tema. Se houver pertinência, eu vou estudar o tema e vou trazer para vocês o esclarecimento necessário. Lembro que nossos podcasts são publicados no YouTube e também em plataformas de streaming digital, como Deezer, Spotify. Se você ainda não fez isso, ative as notificações lá para receber o comunicado na próxima semana, quando o novo podcast for publicado, e para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho também. Aí as plataformas entendem que o conteúdo é relevante e oferecem esse conteúdo para mais pessoas. Por fim, eu convido vocês a conhecer o EAD Grifon, que é um setor específico aqui da Grifon de educação à distância. Uma série de cursos de capacitação voltados a agentes públicos, agentes políticos, servidores públicos, empregados públicos e cidadãos que querem aprender mais sobre gestão pública no Brasil. Você pode realizar atividades que estão propostas, e as aulas, e ao final você vai receber um certificado da Grifon. Estamos por aqui e voltamos na semana que vem com mais um podcast Grifon. Até lá. Tchau, tchau.